Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Samuel Malafaia para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, boa tarde. Comunico a Vossa Excelência e aos demais colegas que a ata reflete com exatidão o ocorrido na 85ª sessão ordinária que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 18 horas e 30 minutos. Lida e aprovada a ata, passa a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 3075-207, retirada de ofício da pauta pela presidência. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3377-2017, de autoria do deputado Samuel Malafaia. Determina a obrigatoriedade do uso do recurso do árbitro de vídeo nas partidas de futebol organizadas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, FERJ, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Esporte e Lazer. Como é que é o primeiro? Comissão de Constituição e Justiça. O senhor tirou de pauta? Tirou, o primeiro saiu de pauta. Ah, tá. Cantando do árbitro. Presidente, qual é o projeto que o senhor está... De Vossa Excelência. Tá. A presidência já anuncia que tem 10 emendas. Tá, tudo bem. Não, A presidência chama o deputado 13, Chiquinho da Mangueira, para emitir parecer. Não vai dar parecer, não? Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Em que preze o grande apreço e distinta consideração que eu tenho pelo nobre parlamentar, deputado engenheiro Samuel Malafaia, e, inegavelmente, o mérito do projeto, principalmente para todos nós que somos admiradores do futebol. Claro que nós queremos o uso do árbitro de vídeo nas partidas de futebol organizadas pela FERJ. Claro que queremos, para exatamente acabar um grande nível de polêmicas. Não resolve tudo, que muitas vezes, mesmo com vídeo, você fica com dúvida. Se a bola entrou, não entrou, se houve pênalti, se não houve pênalti, sempre haverá alguma dúvida. Mas diria que elimina 75% dos gols, por exemplo, irregulares. Ocorre, entretanto, que o parlamento fluminense não legisla diretamente sobre a questão das regras futebolísticas. Então, há esse impasse. Então, para tentar superar esse impasse, esta é uma das nossas funções. Eu considero que, em vez de ser um projeto determinativo, como está na ementa e no artigo 1º, ele possa ser autorizativo. Evidentemente, se o autor assim o desejar. Se ele assim o desejar, senhor presidente, eu dou parecer pela constitucionalidade com 2 emendas modificativas. A ementa e o artigo 1º, onde está escrito determina a obrigatoriedade, colocaremos autoriza-se o uso, e no artigo 1º, em vez de fica determinado, fica autorizado.
É o parecer, constitucionalidade com 2 emendas. A emenda é o parágrafo 1º. Para emitir parecer pela Comissão de Esporte e Lazer, o nome do deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Dica. Senhor presidente, muito embora eu compreenda e entenda a posição do deputado Samuel, inclusive Samuel Malafaia, apresentei umas emendas aí. Mas, para também não prejudicar e deixar o projeto correr, a gente vota favorável. Certamente, nós vamos ter que trabalhar pelas emendas que vamos apresentar. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, o Anderson sacou primeiro o Anderson Nogueira e o Osório. E o autor, Samuel Malafaia. Som no microfone aqui da tribuna à esquerda. Atenção, assessoria. Bem, primeiro, a demonstração de carinho, né, que todos nós parlamentares temos com o deputado Samuel Malafaia. E é exatamente esse carinho, né, que a gente sobe a essa tribuna para dizer o quanto o futebol mexe com as nossas vidas. Diga-se de passagem, o futebol é a melhor metáfora da vida. Não há metáfora na vida mais interessante do que a do futebol, porque exacerba as paixões, nos coloca muitas das vezes o torcedor do Vasco e do Flamengo na mesma torcida, quando, por exemplo, está na torcida Canarinho, a torcida da seleção brasileira. Ou seja, 2 torcidas que guerreiam, né, na guerra no bom sentido, não na briga de torcidas, mas na piada, naquilo que faz o futebol ser grande, se juntam quando vão torcer para o Brasil hoje, por exemplo, contra a seleção da Bolívia. Mas é a demonstração também clara, deputado Valdec, que eu subo a essa tribuna para fazer duras críticas à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. Pouca gente sabe aqui, mas eu comecei com 15 anos de idade como repórter esportivo. Eu percorri a maior parte dos estádios do estado do Rio de Janeiro, cobrindo o Friburguense Atlético Clube, que é o time do meu coração, mas também fiz partida dos grandes clubes. E aí vem a primeira grande diferença. A diferença que se dá entre Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense para os clubes pequenos, não só do interior, deputado Chiquinho, mas também aqui do Rio de Janeiro. Cito Bom Sucesso, cito o Campo Grande, que mataram o Campo Grande, cito o Goitacás, que acaba de subir para a primeira divisão, mas não subiu, é o subir sem subir. Vai ter que jogar uma preliminar, um campeonato que começa no dia 17 de dezembro, em pleno Natal, para terminar em janeiro e começar a sua disputa. E aí chama a atenção, e aí vem a importância da questão do árbitro de vídeo. Porque o que mais se tem no futebol do Rio de Janeiro, o que mais se tem são suspeitas de armação de resultados. O que mais acontece no futebol do Rio, especialmente na segunda divisão do futebol carioca, são suspeitas de árbitros que podem estar sendo comprados ou de resultados manipulados pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Então eu estou aproveitando esse projeto do deputado Samuel Malafaia para dizer que, obviamente, e aí virou autorizativo, nós não podemos mexer nas regras do futebol. Queria eu que a gente pudesse mudar a regra do impedimento, né? Ou então, melhor ainda, que contra o Vasco não vale pênalti, só contra o Vasco. Queria eu poder mudar as regras do futebol. Mas é uma proposição que chama a atenção justamente porque o árbitro de vídeo vem para quebrar manipulação de resultados. O árbitro de vídeo vem para evitar que esse tipo de, entre aspas, safadeza ocorra. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Anderson, eu concordo em parte com o que você está dizendo, mas tudo que é decidido, eu não sou advogado da federação e tenho até algumas questões que eu não concordo, mas tudo que é decidido na Federação de Futebol é através do arbitral da federação.
Vou te dar o exemplo. O Bom Sucesso faz parte do arbitral e vota a favor. Quem é que faz as propostas? É a TV Globo. É quem paga. E os clubes acompanham, senão não vai ter dinheiro para poder fazer o campeonato. Aí os interesses começam a ser mexidos. Mas a federação é a última culpada nessa história, porque o arbitral decide, a federação acata e executa. Eu também concordo, eu acho um absurdo o Goytacás ter sido legítimo campeão, o América vice-campeão, os dois automaticamente subiram para a Série A e vão ter que disputar uma outra competição para legitimar a conquista. Isso não existe, isso a gente vai brigar para mudar. Agora, o restante, os clubes são coniventes. E não só isso, deputado Chiquinho, aí eu vou lembrar, porque essa história eu conheço, quando o Friburguense foi rebaixado junto com o América no ano de 2016, foi exatamente esses regulamentos malucos que a federação criam. O Friburguense teve a 12ª melhor campanha do campeonato. O Bom Sucesso, só para citar o que aconteceu, terminou junto com o Tigres com pontos negativos e ficaram na primeira divisão. Friburguense e América foram derrubados por um regulamento esdrúxulo, por um regulamento ridículo. Agora, deputado Chiquinho, há que se abrir um parênteses. E a gente sabe que isso acontece nos arbitrais da federação. Quem vota contra o arbitral está na 2ª divisão no ano seguinte. Então os clubes pequenos acabam sendo levados a ter que votar como a federação quer. Ou melhor, como a federação quer não, como os 4 grandes clubes do Rio querem. Principalmente, e aqui vai também a minha repulsa, não aos clubes, mas às diretorias de Flamengo e Fluminense. Porque tanto a diretoria do Flamengo atual como a diretoria do Fluminense atual, o que querem é acabar com os clubes pequenos. Só querem jogos entre os grandes. Quando o futebol precisa do clube pequeno, precisa do clube lá do interior, seja o Sampaio Corrêa em Saquarema, seja o Friburguense em Nova Friburgo, seja o Goytacás o Americano em Campos, seja o Volta Redonda ou o Barra Mansa, times dessas cidades. Porque é inadmissível que a situação do futebol carioca seja levada como normal. E volto a afirmar, porque a gente conhece muito a realidade da primeira divisão, mas na 2ª divisão do futebol carioca, por exemplo, o último campeonato demorou quase um mês para começar além do previsto. E sabe por quê? Porque apenas um estádio estava apto a receber partidas, que era o estádio do Friburguense. Todos os outros estádios não estavam aptos para receber partida. Eu imagino o árbitro de vídeo, por exemplo. Imagino o árbitro de vídeo na 2ª divisão. Quem vai pagar a conta são os clubes? Não pode. E é por isso que as minhas críticas à federação são, nesse sentido, sempre respeitosas. Mas os arbitrais sempre vão levar em consideração a opinião dos 4 grandes que têm votos maiores do que os clubes pequenos. Junto os 4 grandes, vence todos os demais pequenos. São 4 grandes contra 12 pequenos, os 4 grandes sempre vencerão. Deputado Flávio Serafini. Deputado Anderson Nogueira, eu estou inscrito para discutir a matéria, mas só que fazer uma parte que Vossa Excelência disse que os times grandes do Rio de Janeiro não conhecem a 2ª divisão. Eu queria discordar de Vossa Excelência, porque o Flamengo é o único que não conhece realmente. Agora, tanto o Fluminense quanto o Botafogo quanto o Vasco já tiveram a possibilidade de conhecer a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. É isso que faz o futebol. É a piada, né, que sustenta o futebol. Sem a piada, não se sustenta. Eu estou falando da 2ª divisão carioca. Nobre deputado, só queria lhe informar Chiquinho, que o clube mais vezes vice-campeão no Brasil é o Flamengo. o Vasco fica no vice, aí vão dizer isso, Chiquinho, esse é o problema, né? O mais vice-campeão é o Flamengo e o vice dos vices é o Vasco. E olha que eu sou vascaíno e sou torcedor do Friburguense, sou sócio do Friburguense e acredito que os clubes pequenos, e por isso subi essa tribuna, para defender os clubes pequenos, para defender o clube do interior, que forma jogador. E a crise que hoje a gente tem na formação de jogador, e aí, claro, é muito bom ver os times brasileiros com estrangeiros que são muito habilidosos. Mas hoje se busca no futebol do exterior, porque o Brasil não fabrica jogadores de futebol como antigamente. E não fabrica, porque diretorias como a do Flamengo e do Fluminense matam os clubes pequenos. E com todas as minhas dificuldades com relação ao Eurico Miranda do Vasco, uma coisa é preciso ser admitida. Um dos poucos dirigentes de clubes grandes que defende os pequenos é o senhor Eurico Miranda. Um dos poucos dirigentes. Não posso deixar de falar também do atual presidente do Botafogo.
que tem se mostrado um dirigente preocupado com o coletivo do futebol, com todos os clubes e não apenas com o próprio umbigo, não apenas com a estrela solitária. É importante esse projeto justamente para a gente colocar essas posições que são fundamentais. Deputado... Não, eu vou querer depois uma questão são de ordem. posições fundamentais. Pensei que o deputado Carlos Mink queria já uma parte para aqui Não, era uma questão pilhar de ordem. também Não, mas eu apoio Vossa Excelência. o vascaíno e o friburguense. Já encerrando, senhor presidente, então, subo essa tribuna para dizer que o árbitro de vídeo é muito bem-vindo, ainda que por força de lei, eu acho que existe uma dificuldade, mas entendo a proposição do deputado Samuel como um tensionador, como uma pressão para que a federação coloque já no ano que vem, na primeira divisão, o árbitro de vídeo. Eu acho que na segunda é muito difícil, pela estrutura precária dos nossos clubes e dos nossos estádios, e os clubes não podem pagar essa conta. Mas acho que o avanço da tecnologia tem que entrar sim no futebol, e mais do que isso, o árbitro de vídeo ajudaria muito a gente acabar com a manipulação de resultados, a compra de arbitragens, ou pelo menos a suspeita das compras de arbitragens, para que os campeões sejam legítimos e que os clubes pequenos possam ganhar pelos seus próprios méritos e não por comprar arbitragem ou por manipular resultados, como a gente sabe, infelizmente, que acontece no estado do Rio de Janeiro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu peço pela ordem, inclusive, para esclarecer um assunto aos nossos amigos do Arco-Íris, das outras entidades LGBT que vieram aqui até para a votação do projeto de lei 3358 de 2010, de 7 anos atrás, que cria o Dia Estadual do Orgulho e Cidadania LGBT. É o seguinte, o nosso projeto é o 15º da pauta de hoje, que é quinta-feira, que é um dia com pouco quórum, provavelmente cairia o quórum. Então nós fizemos um acordo com o presidente André Siciliano para esse projeto vir para terça-feira e não ser o 15º, presidente, ser mais próximo dos primeiros projetos para garantir um quórum à votação. Então, reafirmo a vocês e a todos os colegas que amanhã teremos uma grande audiência às 14 horas contra a ofensiva conservadora, cura gay e outras formas de criminalizar os LGBTs. Então, audiência amanhã às 14 horas. Projeto será votado na terça-feira, que é um dia de bom quórum, na primeira parte da votação, para garantir quórum. E dizer, deputados e colegas e militantes que estão aqui presentes, que, apesar de tudo, o Rio de Janeiro é e continuará sendo vanguarda nesse assunto. Nós fizemos a primeira lei nacional que pune os estabelecimentos que discriminam, fizemos a primeira lei do país que dá direitos e benefícios previdenciários aos parceiros homoafetivos, como aos heterossexuais, e que o Rio continuará sendo vanguarda nesse tema. E que esse nosso projeto, que tem 7 anos tramitando, finalmente será votado na terça-feira. Então, nos encontraremos amanhã na audiência. Era esse esclarecimento. Obrigado, senhor presidente. Peço apenas que confirme a eles a nossa tratativa. A presidência defere pedido de Vossa Excelência e o PL retorna na próxima terça-feira. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Carlos Osório. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui essa tribuna para discutir o projeto de lei 3377 de 2017, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que determina a obrigatoriedade do uso do recurso do árbitro de vídeo nas partidas de futebol organizadas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ. Senhor presidente, eu apresentei 2 emendas a esse projeto, conversamos com o autor aqui antes do início da sessão e chegamos ao entendimento que nós, aqui o Parlamento Fluminense, não pode, por legislação, alterar as regras de campeonatos ou de instituições esportivas. Mas podemos, com a transformação desse projeto em autorizativo, sinalizar o que pensa o Parlamento Fluminense sobre essa questão e, por isso, o projeto do deputado Samuel Malafaia tem tanta importância e repercussão. E, claro, conta com o nosso apoio. As 2 emendas que eu apresentei, uma foi no intuito de garantir que apenas as partidas da primeira divisão do futebol profissional do Campeonato do Rio de Janeiro tenha a
autorização, enfim, o desejo de colocação de arbitragem eletrônica, porque não existe possibilidade de que todos os certames organizados pela federação disponha desse aparato eletrônico, que é um recurso caro, que demanda investimentos e que não é possível colocar em todas as praças esportivas do estado. Agora, o Campeonato de Futebol do Rio de Janeiro, da primeira divisão, deveria sim, deputado Samuel Malafaia, contar com árbitro eletrônico já a partir da sua próxima edição. E a outra emenda que eu apresentei foi para deixar absolutamente claro que nós estamos tratando de um projeto autorizativo, uma orientação, uma autorização à entidade esportiva, de modo que nós não causamos um embaraço ou uma imposição numa entidade privada, o que não compete a esse parlamento fazer. Mas o tema é muito bem abordado e a matéria ela é necessária. Eu quero me colocar aqui absolutamente favorável à utilização do árbitro eletrônico em todas as competições oficiais da primeira divisão, em todos os níveis. Acho que não se comporta mais, com a tecnologia de hoje, nós termos erros grosseiros de arbitragem que nós estamos vendo nas praças esportivas. E a alegação de que a polêmica faz parte do jogo, eu acho que ela não é razoável, principalmente quando se trata de se foi gol ou não foi gol, ou uma penalidade foi cometida na marcação do score ou na anotação de um gol. Eu acho que isso não é razoável, isso fere o bom senso e o mérito esportivo, e eu acho que o árbitro eletrônico vem para dirimir essas dúvidas. Cenas grotescas e dantescas, como aconteceram recentemente contra o Vasco da Gama, como, por exemplo, um gol estelar de mão de um atacante do Corinthians que praticamente espalmou a bola para dentro do gol, enfim, na vista de todo mundo e a menos de 1 metro do juiz assistente, e que foi validado. Aliás, senhoras e senhores deputados, acho que a gente tem que aqui ressaltar que a estatística mostra: se é a favor do Corinthians ou do Flamengo, é tudo bem. Se é contra esses dois, é tudo contra. Eu não sei se essa é uma teoria conspiratória, mas essa é uma realidade, deputado Flávio Bolsonaro. Grande vascaíno, deputado Osório, só para concordar 100% com Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado. Isso aqui, por favor, deputado Tio Carlos. Não, é só porque o meu time, Botafogo, é o time mais roubado que existe. É só para dizer isso aí também. Aqui está formado, já que no dia que o Mink colocou aqui as bandeiras dele, a formação da torcida arco-íris protestando contra as vantagens de Flamengo e Corinthians em todos os campeonatos e qualquer coisa. Eu só não posso deixar de registrar, deputado, essa indignação contra o meu rubro-negro. O rubro-negro jamais levou todas as vantagens, pelo amor de Deus. Bom, respeito todas as torcidas. É isso mesmo. Bom, isso aqui é o futebol e por isso que o futebol faz parte da nossa vida. Eu acho, só para encerrar, mérito na aprovação dessa legislação, deixando claro que nós não podemos impor uma mudança na regra do jogo, mas devemos sinalizar o desejo da sociedade, e acho que é o mérito absoluto de termos um árbitro eletrônico em todas as partidas da primeira divisão. Parabenizando o deputado Samuel Malafaia de trazer esse tema ao debate e dizendo, senhor presidente, que aqui a nossa posição é favorável ao projeto do deputado Samuel Malafaia. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Samuel Malafaia, autor da presente proposta. Senhor presidente, alô, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna, primeiramente, para agradecer meus colegas pelo entendimento da importância desse projeto. O deputado Luiz Paulo, ao fazer a emenda e transformá-lo em projeto autorizativo, ele teve essa boa ideia para aproveitar a nossa ideia. Mas deixa eu dizer uma coisa para os colegas. Nós somos legisladores e a gente entra onde não tem lei. Onde a gente está vendo que está tudo desarrumado, está acontecendo coisas muito irregulares, seja constitucional ou inconstitucional, nós temos que fazer alguma coisa. Só para exemplo, eu me lembro muito bem, quando eu cheguei a essa casa em 2002, em 2003 eu fiz uma lei para aproveitamento da água da chuva. E a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou na Justiça dizendo que o projeto era inconstitucional, que quem tinha que reger sobre esse assunto eram as prefeituras. Esse projeto foi parar no STF, e o STF deu como constitucional e hoje é lei. Por quê?
porque o STF, ele defendeu que onde o legislador que está autorizado a fazer a lei, ele não faz a lei, o outro legislador que fez a lei tem que ser aproveitado, porque é uma maneira de regular um assunto que está totalmente jogado ao léu, bagunçado. Vejam, os senhores e a senhora, um trabalhador que tem o direito de ter o seu lazer. Então ele tem um dinheirinho, vai assistir com muito custo uma partida do time dele. Aí tem uma situação de pênalti ou de falta ou qualquer situação irregular, que todo mundo vê claramente que aquilo aconteceu, mas o juiz diz que não aconteceu ou vice-versa. Não é possível. Entendeu? Um time que vai ser campeão e por causa de uma decisão errada do juiz, ele deixa de ser campeão, é um verdadeiro absurdo, uma lástima. Agora tem o seguinte, no tênis, o jogo de tênis, que envolve milhões, no mundo inteiro, o tênis, ele tem o árbitro eletrônico, porque justamente, às vezes, a bola cai tão perto de uma linha que os olhos e a força com que é jogada é tão violenta que os olhos humanos não têm condição de ver aquilo. Como no futebol, em algumas questões de gol ou não gol, ou mão ou falta, na hora não dá para ver, mas o juiz eletrônico vê. Outra coisa, por que o vôlei tem o juiz eletrônico? O vôlei é um esporte popular, tem juiz de linha, juiz geral, tem os técnicos perto, mas tem o árbitro eletrônico para justamente, e tem tirado todo o jogo, tem, posso dizer aqui, mais de quase 20 situações em que se decide pelo árbitro eletrônico. Então, pois não, deputado. Deputado Malafaia, pois não precisa nem perguntar em que time o senhor jogou. Está batendo um bolão na tribuna. Qual é, então? Qual é o time que o senhor torce? Botafogo. Gostou? Está explicado. A torcida do Flamengo há de protestar contra seu projeto, mas eu vou votar favorável. Obrigado, deputado. Bom, então, minha gente, é para provocar. Eu digo mais o seguinte: se esse projeto se tornasse, em vez de autorizativo, projeto de lei, ele talvez pudesse ser considerado inconstitucional, mas isso ia bater lá no STF e vai ver que tem que consertar isso. Nós temos que consertar a imagem, inclusive, de onde o nosso povo tem condição de ter um certo relax, uma distração, que é a torcida e a apreciação dos jogos de futebol. Pronto, deputado Tio Só Carlos. uma parte, inclusive é tão importante que se a gente conseguisse, puder aí dar uma característica de retroagir, isso quer dizer, ser retroativo, o Flamengo vai perder pelo menos uns 10 campeonatos, com certeza. Eu vou terminar porque Para com isso, deputado Tio Carlos. Os flamenguistas querem se revoltar a respeito disso, respeitando o deputado Samuel Malafaia. Bom, como nós temos muita coisa importante para fazer além disso, eu vou terminar por aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Flávio Serafini. Ô Samuel, teu projeto acabou com os pedidos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Vim à tribuna discutir esse projeto do deputado Samuel Malafaia, porque eu acho que ele, de alguma forma, dialoga com uma preocupação de todos nós que gostamos e que acompanhamos futebol. A gente sabe que o futebol brasileiro, apesar de ser um futebol multicampeão, é um futebol que ainda se depara com uma série de problemas relacionados à sua desorganização, a seus processos internos de poder político. De alguma forma permeia também o conjunto dos esportes brasileiros. Não é à toa que o presidente, há 20 anos, do Comitê Olímpico Brasileiro, hoje pela manhã, foi preso, né, acusado no envolvimento de fraudes, etc. É óbvio que o futebol não está imune a esse tipo de problemas. Pelo contrário, a gente sabe que o futebol brasileiro parece ser ainda mais permeado do que outros. Quem não se lembra o caso de um presidente de clube aqui do Rio de Janeiro, que alguns anos atrás afirmou que foi roubado na porta de casa com toda a renda de um jogo. Centenas de milhões de reais na mala do carro. Quem não se lembra desse tipo de episódio que caracteriza o futebol do Rio de Janeiro? Ou outra situação, um clube
que por diversas vezes foi beneficiado para não cair de divisão e quando caiu, chegando à terceira divisão, depois conseguiu uma manobra para voltar diretamente da terceira para a primeira divisão. Essas situações, sem dúvida nenhuma, mostram as dificuldades que temos para a profissionalização do esporte no Brasil e para o estabelecimento de regras que, de fato, sejam mais competitivas e que coloquem a torcida acreditando que o que está vigorando e quem está ganhando é o melhor em campo. A gente sabe que essa questão do gol, né, alguns outros esportes utilizam, né, o tênis, o voleibol, a questão do árbitro de vídeo para ajudar a decidir na hora se uma bola quicou dentro da quadra, se quicou fora da quadra, e é um instrumento absolutamente legítimo, né, quando a gente pensa a organização do futebol brasileiro. A pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é se cabe a essa casa aprovar uma legislação desse tipo. Será que cabe a essa casa legislar sobre uma regra tão específica de um esporte profissional, por mais que seja o esporte mais praticado no Brasil? Essa é uma dúvida que eu tenho e tendo a acreditar que não nos caberia ter uma legislação desse tipo, porque eu acho que ultrapassa, por exemplo, leis como o Estatuto do Torcedor, eu acho que ultrapassa leis que estabeleçam padrões de funcionamento dos estádios. Acho que é uma legislação que acaba se tornando uma legislação invasiva do ponto de vista da regulamentação de uma prática esportiva. E acho que a gente debater a questão da modernização do futebol, ou de um futebol que tenha, né, fortaleça a prática esportiva no Brasil, é fundamental. Eu, por exemplo, sou um defensor do modelo que fortalece a prática esportiva nas escolas. Na minha cidade, em Niterói, por exemplo, eu critico muito o fato da grande maioria das escolas não terem sequer quadra para que as crianças possam ser iniciadas nas práticas esportivas no ambiente escolar. É uma batalha que a gente trava lá para que as escolas, todas elas, tenham quadras, que a gente tenha campeonatos esportivos intercolegiais fortalecidos para que possam estimular essa prática esportiva. Mas no que diz respeito aos clubes, é óbvio que no Brasil a gente vive uma tensão, porque é um dos países que tem mais grandes clubes. A gente olha para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Espanha, a gente sabe quais são os 2 ou 3 clubes que serão campeões pelo menos 9 vezes em uma década. A gente olha para o futebol brasileiro, isso não existe. Os favoritos desse ano estão praticamente fora da disputa pelo título. Isso nós estamos falando em termos nacionais. E aí a gente tem também os campeonatos regionais. Isso é um equilíbrio difícil de se fazer. Como é que você compara um time que tem um orçamento anual que muitas vezes gira ao redor de 100 milhões com o seu futebol, com um time que tem um orçamento anual de 500 mil, que joga num campo cheio de buraco? É claro que a gente tem que buscar um equilíbrio. E aí a manutenção dos estaduais é importante, mas a manutenção dos estaduais num patamar maior de profissionalismo. O deputado Anderson Nogueira, por exemplo, fez uso da tribuna falando da importância dos campeonatos estaduais. É uma posição que eu concordo, temos que defender, mas os campeonatos estaduais não podem se transformar num peso para aquelas equipes que disputam o campeonato brasileiro ou que disputam campeonatos internacionais. Aí a necessidade de se equilibrar uma fórmula para que esses campeonatos fortaleçam a diversidade do futebol brasileiro, a regionalização, a importância dos clássicos regionais para alimentar, né, com que esses grandes times que existem no Brasil continuem existindo. Que a gente olha aqui no Rio de Janeiro, tem clubes que são considerados clubes grandes que não ganham um título nacional há mais de 20 anos. Que se não fosse os campeonatos regionais, iam amargar jejuns de décadas. Os campeonatos regionais têm um papel no fortalecimento, inclusive desses clubes grandes. Mas aí a necessidade de se buscar equilíbrio. E com relação ao mérito da matéria, eu gostaria de dizer para o deputado Samuel Malafaia que eu tenho completo acordo com a defesa do árbitro de vídeo.
Mas a minha dúvida é se nos cabe legislar de forma tão específica sobre uma prática esportiva que não é diretamente operada pelo Estado do Rio de Janeiro. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Paulo Ramos. Presidente, apenas para justificar a ausência da deputada Márcia Giovanni, que está numa audiência em Búzios. Muito obrigada. Justificado está. Obrigado, deputado. Presidente, antes de justificar a ausência do deputado André Correia, que se encontra numa agenda em Brasília, dizer da importância de sua ação junto ao governo federal. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu vejo a iniciativa do deputado Samuel Malafaia para colocar um árbitro de vídeo nas partidas de futebol. Nós já temos exemplo no voleibol. No voleibol, há dúvida, a equipe que se sente prejudicada faz o apelo e tem a oportunidade de verificar se aquilo que é reivindicado, para quem vai ficar o ponto. A bola saiu, não saiu, raspou no dedo no bloqueio, tem sempre aquele momento de verificação. No voleibol, a paralisação por alguns instantes, esta paralisação por vezes não influi tanto na dinâmica do confronto, da competição. Mas no futebol, a complexidade é muito maior, porque a paralisação, dependendo do tempo, obviamente, faz com que o prejuízo progressivamente seja maior. É claro que o propósito é o melhor. Com o avanço tecnológico, tendo um árbitro assistindo ao jogo e se comunicando diretamente com o árbitro da partida, pode ser que possamos ter aquilo que pode ser considerado mais preciso, inclusive em situações que determinam o resultado da partida. Há pouco tempo atrás, o Vasco sofreu um prejuízo no jogo com o Corinthians, porque o jogador do Corinthians, um grande artilheiro, o Jô, fez um gol de mão, de braço, e o gol foi convalidado. Não tinha um árbitro de vídeo, mas tinha um árbitro bem próximo do lance que não se manifestou, certamente, por não ter percebido. Mas o Vasco foi prejudicado. Eu sei, e se eu não me engano, o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha tratou aqui de questões ligadas à competência e fez uma emenda para transformar o projeto em autorizativo. Mas nós sabemos que o futebol apaixona. Com todo o esforço que tem havido no Brasil para a elitização do futebol, afastando as camadas populares dos estádios, com o preço dos ingressos e outras formas de exclusão, o futebol ainda apaixona. E é duro perder um jogo
a partir de uma fraude ou de um erro do árbitro que não percebeu, ou uma falta. Então, o propósito do deputado Samuel Malafaia é chegar à verdade, fazer com que o árbitro tenha acesso rapidamente à verdade do lance, para que ele possa decidir ou confirmando aquilo que já decidiu ou modificando. Nós não podemos, e eu quero citar um exemplo, o gol argentino feito de mão pelo Maradona, que disse foi a mão de Deus. É claro que o Maradona não ficou estigmatizado por aquilo, pela natureza do Maradona, que também não assumiu ter feito o gol com a mão e disse que foi a mão de Deus. Mas talvez alguns possam lembrar e concordar que a França, a seleção francesa, se classificou para a Copa do Mundo com um gol irregular. Não me ocorre agora o nome do jogador, um centroavante muito famoso. Se classificou para o Mundial de Futebol, mas a França ficou estigmatizada. Usando uma expressão popular, pegou mal. E até hoje ainda carrega o estigma, porque a França, um dos berços da civilização ocidental, a França não poderia nunca aceitar a classificação com um gol irregular. Talvez qualquer outro país, não tão envolvidos no cenário mundial, na defesa de valores que devem conduzir os destinos da humanidade, para a França não houve perdão. O gol do Maradona caiu no domínio popular como algo engraçado. O próprio Maradona se comportou dessa maneira. Alegrou o povo argentino, mas com um gol irregular. Mas a França não. Até hoje, quando mesmo alguns dirigentes do futebol francês, quando eles são abordados sobre o episódio, eles vivem um grave constrangimento, porque não era esperado da seleção francesa aceitar uma classificação a partir de uma fraude, de um erro ou de uma falta que foi cometida pelo seu artilheiro. De qualquer maneira, obviamente que nós compreendemos os propósitos do deputado Samuel Malafaia com essa iniciativa. Mas eu conheço muita gente que entende que determinadas complicações fazem parte do futebol. O erro do árbitro, o gol com a mão, a falta que não foi marcada, o pênalti que foi... Que isto, num certo sentido, é isso que transforma o futebol em algo humano, que o ser humano erra. O ser humano não percebe o erro, o ser humano não confessa o erro. Então, a popularidade do futebol talvez tenha nas suas raízes o verdadeiro sentimento humano. E essas correções vêm automatizando, vêm desumanizando a prática esportiva. Estou me tratando aqui exclusivamente do futebol. Aquele rigor excessivo, aquela precisão, chegar à perfeição. O ser humano é imperfeito. E o futebol, como prática esportiva,
também incorporava e incorpora ainda essas imperfeições. Imaginar como poderemos ter as discussões nos bares, as provocações das torcidas sem violência. Como poderemos ter, se porventura não houver nada de humano na prática do futebol? Então eu quero dizer o seguinte: nós estamos tentando fazer com que o avanço tecnológico possa trazer valores que são incompatíveis com a própria natureza humana. Mesmo concordando com o propósito, eu imagino que devamos voltar ao futebol como ele era praticado antes, com as imperfeições do homem, mas acima de tudo, não como algo a seduzir comunidades carentes para ver no futebol a salvação dos seus filhos. O futebol como algo, como uma profissão capaz de salvar crianças e adolescentes que vêm da classe operária ou que vêm da pobreza, porque nós sabemos o sofrimento que é, a peneira que é. De qualquer maneira, eu aqui quero deixar um abraço para o deputado Samuel Malafaia. Talvez ele, por ser um homem religioso, ele defenda a perfeição humana, mas eu, que tenho aqui as minhas crenças, mas advogo, pelo menos na prática do futebol, que a prática do futebol tem ali algumas imperfeições humanas. Muito obrigado. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu 15 emendas e retorna às comissões. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei 538A de 2015, autoria da deputada enfermeira Rejane, que inclui no anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Sociocultural Evangélica de Angra dos Reis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação a emenda de redação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado a redação do vencido assim emendado. Em votação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai autógrafo. Complicou um pouquinho, peraí, Marcos. Presidência chama os trabalhos à ordem. Em votação, a emenda de comissão. Os senhores que aprovam, aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 577A de 2015, de autoria do deputado Iranildo Campos, que dispõe sobre a comercialização de utensílios infantis customizados com cristais e outros adornos em seu acabamento. Em discussão. Não há ninguém que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai autógrafo. Segunda discussão, projeto de lei 1718 de 2016, de autoria dos deputados Thiago Mohamed e Valdec Carneiro, que institui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a política estadual de incentivo e fomento à comercialização de alimentos em veículos de propulsão humana e da outras providências. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em segunda discussão. Segunda discussão, meu amigo. Vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei 2096 de 2016, de autoria do deputado Wagner Montes, que dispõe sobre a responsabilidade por dano na prestação indevida de serviço de telefonia móvel e fixa no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei 2727 de 2017, de autoria do deputado Anderson Nogueira, que declara 2018 como o ano da celebração do bicentenário do município de Nova Friburgo. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai ao autógrafo. Com a declaração de voto, o autor, deputado Anderson Nogueira. Agradecer à mesa diretora, agradecer a toda a casa pela aprovação, em nome de toda a população de Nova Friburgo. Quem conhece Nova Friburgo se apaixona, e esse projeto é uma possibilidade para que o município tenha o legado dos seus 200 anos. Claro que tem que ter a festa, mas mais importante do que festa é legado e o pensamento de que tipo de cidade que se quer para os próximos 200 anos. A aprovação desse projeto permite a divulgação de Nova Friburgo na capital e em outros municípios do estado, porque não há cidade
mais serrana, a cidade mais serrana de todas da Serra é Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Precisa saber disso, precisa se apropriar disso e, acima de tudo, se orgulhar de ter um município como Nova Friburgo. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei 539/2015, de autoria do deputado Fábio Silva, que estabelece prioridade de atendimento na forma em que menciona para pessoas que realizem tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizem bolsa de colostomia e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. Saúde favorável, de Economia, Indústria e Comércio favorável, relatores deputados André Lazzaroni, doutor Deodalto e Vadé Carneiro. Em discussão, havendo que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Obrigado, coronel. Muito obrigado, meu irmão. Um beijo. Obrigadão aí. Tchau. Anuncio em primeira discussão. Marquinho. Não. Projeto de lei 1637 de 2016, de autoria do deputado Luiz Martins, que dispõe sobre a proibição do transporte de animais domésticos e aves silvestres em bagageiro de ônibus no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de Defesa do Meio Ambiente, favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de Transporte favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Edson Albertazzi, Tiago Pampolha e Marcelo Simão. Em discussão. Presidente, aqui de baixo mesmo, de maneira muito objetiva, e tentando ver se a gente pode solucionar isso, presidente, por uma retificação no projeto pela Comissão de Constituição e Justiça, se a gente puder fazer. O projeto é meritório. Nós recebemos hoje, eu presido aqui a Comissão Especial de Direitos dos Animais na LERJ, um alertamento de algumas pessoas interessadas na causa, que seria necessário a alteração da ementa desse projeto, uma alteração simples, e no artigo 1º, que quando diz que o projeto trata da proibição de transporte de animais domésticos e aves silvestres, isso deixa alguns animais de fora, porque somente as aves silvestres estariam proibidas de transitar nos bagageiros dos ônibus. Então nós queríamos apenas substituir na ementa, proíbe o transporte de animais nos bagageiros de ônibus, e a mesma coisa no artigo 1º, nós apresentamos essas emendas. Se puder não parar a tramitação e fazer essa alteração simples, senão volta em segunda já com a alteração feita. Obrigado, senhor presidente, é uma alteração bastante simples. Não havendo mais quem queira discutir, o presidente de proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 2521 de 2017, de autoria do deputado Aramis Brito, classifica Itaguaí como município de interesse turístico. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Judicidade, Turismo favorável, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Silas Bento e o Anderson Nogueira. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão. Em votação, senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Em discussão única, projeto de resolução 531 de 2017, de autoria do deputado Carlos Osório, concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao excelentíssimo senhor Washington Fajardo, arquiteto e urbanista. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável, relator deputado Dica. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, encerra a discussão. Em votação, senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à promulgação, com abstenção dos deputados Flávio Serafini, Eliomar Coelho, Marcelo Freixo e o Anderson Nogueira. Eliomar Coelho e Anderson Nogueira. Senhor presidente, eu queria agradecer àqueles que aprovaram esse requerimento. O arquiteto e urbanista Washington Fajardo serviu ao município do Rio como presidente do Instituto Rio Patrimônio Histórico Mundial. Fez parte do esforço do Rio de Janeiro para receber esse título junto à Unesco. É um reconhecido arquiteto e urbanista da cidade do Rio de Janeiro, com grandes serviços prestados, principalmente na preservação do nosso patrimônio. Por isso, julgo essa homenagem importante e agradeço a todos aqueles que votaram favoravelmente. Obrigado, presidente. Presidente. Deputado Marcelo Freixo. Só para deixar claro que a abstenção não é nenhuma rejeição à pessoa, né, que é um arquiteto de renome, e a gente tem respeito muito menos ao deputado que faz a homenagem, que é justa a homenagem, mas há uma divergência muito grande na concepção de cidade, e isso já virou uma disputa também eleitoral, de uma concepção
para quem é a cidade, de quem é a cidade, de quem opina, enfim, que de alguma maneira envolve uma série de projetos, não só uma pessoa, mas é um posicionamento sobre uma disputa de concepção de cidades que a gente vem travando já há muito tempo. Pela ordem, presidente. Deputado Márcio Pacheco. Muito rapidamente, apenas um registro. Hoje pela manhã, eu presidi conjuntamente com a deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Segurança e questões de polícia, pela Comissão da Pessoa com Deficiência, um debate muito importante, presidente, um projeto de lei de autoria, na verdade não um projeto de lei, uma lei sancionada por essa casa, de autoria do deputado Flávio Bolsonaro, que trata um projeto importantíssimo a respeito de uma mudança, ou seja, diminuir a carga horária de trabalho para pais e mães que têm filhos com deficiência na corporação, deputado Wagner Monte, na polícia e no Corpo de Bombeiros. Projeto importantíssimo, que dá um valor imenso para os servidores, uma mudança na carga horária de 20 horas semanais. O projeto foi aprovado, nós derrubamos o veto, o deputado Flávio Bolsonaro fez uma ampla discussão e, para o nosso espanto, imaginem, o projeto, nós recebemos denúncias de que a lei não estava sendo cumprida e por essa razão fizemos audiência pública. E hoje nós também soubemos que o Corpo de Bombeiros ainda não tinha efetuado, por exemplo, a emissão de uma portaria regulamentando esse processo, aguardando um decreto. Então fica aqui o nosso apelo para que tanto a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, dois órgãos, que nós respeitamos tanto e defendemos tanto, temos aqui defendido não só os servidores, mas a segurança pública, a corporação, possam agir, emitindo a portaria que nós encaminhamos em defesa da lei do deputado Flávio Bolsonaro, a deputada Marta Rocha, o deputado Jorge Felipe Neto, que foi o autor do requerimento para a audiência pública, para que esses cidadãos, esses servidores, que lutam tanto pela segurança e a vida das pessoas do Estado do Rio de Janeiro, também possam ter condição de cuidar dos seus filhos com deficiência, com dignidade, para que eles também possam cuidar dos seus filhos e estejam aptos a cuidar da população. Fica aqui o registro, o apelo e o agradecimento pela belíssima audiência pública que fizemos hoje. Presidência, esteve conosco agora há pouco aqui, juntamente com o deputado Marcelo Simão, o vereador de São João de Meriti, Dinho da Farmácia, fazer o registro aqui. Anuncio, projeto de resolução 532/2017, de autoria do deputado Carlos Macedo, que concede medalha Tiradentes e respectivo diploma ao senhor Atanael Azevedo Costa. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas favorável. Relator, deputado Dica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai à promulgação. Requerimento número 316/2017, de autoria do deputado Rafael Pisciani, que requer a sessão plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene para entrega de medalha Tiradentes e respectivo diploma ao senhor Isaac Plasta. Parecer da mesa diretora favorável, relator, deputado Marcos Vinícius. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Requerimento 320/2017. De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução 160 de 2015, que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito para discutir, acompanhar e intermediar as questões relativas aos areais do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Requerimento 322/2017, de autoria do deputado Paulo Ramos, que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene de entrega de medalhas. Parecer da mesa diretora favorável, relator deputado Marcos Vinícius. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Tramitação ordinária em votação, em primeira discussão, projeto de lei 3358/2010, de autoria do deputado Carlos Mink, que foi retirado a pedido do autor. Anuncio, projeto de lei 2207/2016, de autoria dos deputados Marta Rocha, Isaqueu Teixeira, Paulo Ramos, Wagner Monte e Flávio Bolsonaro. Dispõe sobre a celeridade de tramitação de processo administrativo de concessão de pensão por morte de policial civil ou militar falecido em serviço em razão de suas funções. Pareceres das comissões de Constituição, Justiça e pela Constitucionalidade, servidores públicos favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores, deputados Quinho da Mangueira, Milton Rangel e Conte Bittencourt. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de servidores públicos, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo.
Senhor presidente, designou-me o presidente da CCJ, deputado Edson Albertassi, para que eu emitisse o parecer oral sobre as emendas de plenário ao PL 2207, de 16, de autoria das deputadas Marta Rocha, aqui presente, deputado Zaqueu Teixeira, aqui presente, deputado Wagner Montes, aqui presente, deputado Paulo Ramos, aqui presente, e deputado Flávio Bolsonaro, também aqui presente. O projeto recebeu 6 emendas. 1 a 3 do deputado Zito, 4 e 7 da deputada enfermeira Rejane e 5 e 6 do deputado Bruno Dawai. O parecer é favorável, com subemenda aglutinativa às emendas números 1, 6 e 7, 2 e 5, 3 e 4, concluindo por substitutivo, que passo a ler. Substitutivo. Ementa. Dispõe sobre a celeridade de tramitação do processo administrativo de concessão de pensão por morte de policial civil, de policial militar, de bombeiro militar, de inspetor de segurança, de administração penitenciária e de agente de segurança socioeducativa falecido em serviço ou em razão de suas funções. Observe-se que já temos aqui a nova nomenclatura do agente de segurança socioeducativa. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a celeridade de tramitação do processo administrativo de concessão de pensão por morte de policiais civil, militar, bombeiros, inspetor de segurança, administração penitenciária e agente de segurança socioeducativa, falecidos em serviço ou em razão de suas funções. Fica assegurado ao beneficiário da pensão por morte de policial civil ou militar, e repetindo todas as categorias, falecido em serviço ou em razão de suas funções, a razoável duração do processo administrativo que conceda o benefício e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Artigo 3º. O processo de habilitação à pensão especial, de que trata esta lei, é considerado de natureza urgente e tem início com requerimento do interessado, devendo o autoexame cadavérico, AEC, o registro de ocorrência, RO, e a decisão da sindicância ser enviados diretamente ao órgão onde tramite o pedido da pensão por morte, no menor prazo possível, em observância ao disposto no artigo anterior. Artigo 4º. É assegurado ao dependente do servidor, de que trata o artigo 1º desta lei, morto em serviço em razão de suas funções, o direito que os documentos que tratam o artigo anterior sejam enviados à administração ao órgão responsável pela concessão do benefício, sem que o beneficiário tenha que obtê-los por meio próprio. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Plenário Barbosa Cílio Lemos Sobrinho, 28 de setembro de 17. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Nivaldo Mulim. Não se contando presente. Deputado Edson Albertassi. Não se contando presente. Deputado Paulo Melo. Deputado Paulo Ramos, que é um dos autores da... Não está proibido não, senhor presidente. Não, é substitutivo, pode sim. Senhor presidente, na verdade, eu estava sentado no plenário, estava com uma certa preguiça. Mas quero votar favoravelmente ao substitutivo apresentado pelo deputado Luiz Paulo Correia da Rocha pela CCJ.
Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, favorável ao parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação o substitutivo da CCJ. Senhores que aprovam, pareçam como estão. Aprovado. A presidência consulta o relator. Senhor presidente, se Vossa Excelência pudesse, pedindo desculpas antecipadas, que me omiti sobre isso, da forma final. A presidência chama os trabalhos à ordem e, deputado Luiz, forma final de redação, é isso? Exatamente. Então, em votação, o substitutivo da CCJ com forma final de redação. Senhores que aprovam, como estão? Aprovado. Não, já está em segunda. Vai autógrafo. É o primeiro lá da outra parte, é porque entrou duas vezes. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária. Tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1073 de 2015, autoria do deputado Milton Rangel, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar, PTE-RJ, direcionado aos alunos residentes no interior. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Constitucionalidade com emenda. Relator deputado Jorge Felipe Neto. Pendendo de pareceres das Comissões de Educação, Transporte, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Antes, porém, o projeto anterior, que eu disse forma final de redação, é porque ele estava colocado aqui como segunda discussão. Então, a presidência chama os trabalhos à ordem. Projeto de lei 2207/2016, substitutivo, aprovado em primeira, retorna em segunda, com forma final de redação. Deputado Conte Bittencourt, pela Comissão de Educação, PL 1073 de 2015. Está de acordo? Tem outra? Senhor presidente, o projeto de autoria do deputado Milton Rangel, de número 1073 de 2005, busca instituir o Programa Estadual de Transporte Escolar, PTE-RJ, direcionado aos alunos residentes no interior. Comissão de Educação debate esse tema há muito tempo. Há uma preocupação dos municípios com relação a convênios dessa natureza, já que o Estado normalmente é um mau repassador de recursos. O município assume o convênio, assume as responsabilidades, deputado Milton Rangel, e depois não repassa ao tempo os recursos, mas mesmo assim a iniciativa do deputado Milton Rangel é meritória. O parecer da Comissão de Educação é favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça e com as emendas apresentadas na Comissão de Educação. Emenda da comissão, uma emenda do deputado Jânio Mendes e duas emendas do deputado Wanderson Nogueira. Então, nosso parecer é favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça e emendas da Comissão de Educação. Favorável. Da Comissão de Transporte, Dionísio Lins. Senhor presidente,
Eu acompanho o parecer da Comissão de Educação. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputada Márcia Giovani não se encontra. Deputado Anderson Cleiton Nogueira. Senhor presidente, acompanho o parecer da Comissão de Educação e aproveito para, já que as duas emendas apresentadas foram acolhidas, elas sejam retiradas, né? Então, mas tem deputado Jânio também vai retirar. Então deixa a informação que são 3 emendas. Todas as 3 já foram acolhidas pela Comissão de Educação. 2 minhas... eu nem cheguei a apresentar a emenda. Eu nem cheguei a apresentar, que eu já tinha combinado com o deputado Milton Rangel de fazer emenda pela Comissão de Assuntos Municipais, o que já foi feito pela Comissão de Educação. Para dar parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Paulo Melo, Edson Albertassi, Conte Bittencourt. Senhor presidente, acompanho o parecer da Comissão de Educação. Então, as emendas foram incluídas no parecer da Comissão de Educação, perdeu o objeto e o autor pediu para retirar, então não há mais emendas. Presidente. É isso mesmo, deputado Jânio? Presidente, estou solicitando a retirada das emendas, visto que a Comissão de Educação acatou em seu parecer a emenda 02, que trata da inclusão da bicicleta dentro da política de incentivo ao transporte escolar. Principalmente uma política voltada para o interior, o incentivo à bicicleta é saudável, é mais seguro para o aluno e, com certeza, vai ter uma abrangência maior. As 2 outras emendas foram também acolhidas pela comissão a partir do princípio de que uma emenda da Comissão de Educação altera a questão do município, e a nossa previsão era de que, se fosse feito assim, seria mediante convênio, retirando a questão do município, não há necessidade da questão do convênio, e a outra fala da observância à lei de responsabilidade fiscal, que está implícita na matéria, segundo o parecer da Comissão de Educação, no que, conversando, nós concordamos. Assim, retiro as emendas, acatando aí o parecer da Comissão de Educação. Pareceres emitidos em discussão. Vamos ver quem querer discutir. Em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Educação. Os senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração. Declaração, deputado autor, Milton Rangel. Senhor presidente, queria agradecer aos colegas aqui, especialmente Jânio Mendes, deputado Jânio Mendes, deputado Anderson Nogueira e o deputado Conte Bittencourt, que entenderam a importância do projeto, que visa especialmente as crianças do interior, que hoje, às vezes, em determinadas localidades, têm que caminhar por quilômetros e quilômetros, sobre chuva, sobre sol, para ir à sua escola. Então, essas emendas apresentadas acrescentaram, aprimoraram o projeto, e a redação da Comissão de Educação foi primorosa. Eu agradeço a todos que emendaram e dizer que estou muito satisfeito com o encaminhamento desse nosso projeto de lei, mais um projeto de lei que a gente tramita nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração. Para a declaração, o deputado Samuel Malafaia. Quero parabenizar o amigo Milton Rangel pelo projeto. De fato, o interior sofre muito, a carência é muito grande. Ontem eu estava participando ali em Paulo de Fronten dos 54 anos da emancipação daquele município, e a gente pode notar claramente a diferença entre aqui a capital e o município com referência à infraestrutura, principalmente também de transporte para essa escola. Portanto, Vossa Excelência está de parabéns, é um grande projeto, votei favorável. Senhor presidente. Deputado Jânio Mendes. Declarar meu voto favorável, dizer ao deputado Milton Rangel da importância de seu projeto, parabenizá-lo por iniciativa e ressaltar a questão da emenda que coloquei para que esses recursos possam também ser utilizados para a aquisição de bicicletas. Eu venho do interior, e no interior a gente tem uma realidade. Por exemplo, na minha cidade, a zona rural, Araçá, Pacheco, Angelim,
os ônibus que levam as crianças no caminho da escola passam pela via principal. E entre a via principal e a propriedade, o sítio onde a criança mora, ela anda 4, 5 quilômetros a pé para tomar um ônibus na via principal, e o ônibus faz o trajeto de 2, 3 quilômetros, às vezes 1 quilômetro, até a escola. Mas ela já andou 5, 6, 7 quilômetros a pé. Então, se ela tiver uma bicicleta, ela sai lá da sua propriedade, do seu sítio, e vai até a escola de bicicleta. Além de que a bicicleta propicia que no final de semana ela possa ir visitar um amigo, ter uma relação de convivência, ir ao futebol, diversão no interior, principalmente na zona rural, é futebol aos domingos, quando o ônibus escolar não funciona. Então, estimular o uso da bicicleta no transporte escolar é mais econômico. E eu diria que com um mês de passagem do transporte escolar, você paga uma bicicleta para a criança usar os 12 meses do ano. Além de estar estimulando a questão da saúde, visto que a obesidade infanto-juvenil é um grave problema de saúde que se enfrenta, e inclusive a gente enfrenta isso na recomendação do programa de merenda escolar e no estímulo à prática esportiva nas escolas. Então a bicicleta, ela atende à questão da economicidade, da saúde, né? E principalmente vai dar à criança a oportunidade de usá-la nos feriados, sábados, domingo, dias não letivos, no lazer, na ida à igreja, enfim. Então, parabéns, deputado Milton Rangel. Nosso trabalho, nossa emenda visa única e exclusivamente aprimorar. Anuncio o projeto de lei 2982/2017, autoria do deputado Dionísio Lins, que dispõe, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, sobre as unidades de polícia pacificadora e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, me dá, por favor, 5 minutos, que é um projeto extremamente complexo. Eu preciso fazer uma reflexão se é um projeto que há salvação. Presidência suspende o trabalho por 5 minutos.